colocadas diante de mim. E eu parei assim, desta forma, contra a árvore. E minhas mãos, esta mão para baixo, minha cabeça colocada contra a árvore, minha mão sobre o laço do rifle, assim, parado ali, chorando. Eu disse, Deus, eu não sou digno de ser teu servo. I'm sorry, I made many mistakes. I didn't mean to make mistakes, Lord. You've been so good to me. Eu disse, eu sinto muito, eu tenho cometido muitos erros, eu não pretendia cometer erros, Senhor. Tu tens sido tão bom para mim. I said, God, I'm not worthy to be your servant. Eu disse, Deus, eu não sou digno de ser teu servo. I said, I'm sorry, I made many mistakes. I didn't mean to make mistakes, Lord. You've been so good to me. Eu disse, eu sinto muito, eu tenho cometido muitos erros, eu não pretendia cometer erros, Senhor. Tu tens sido tão bom para mim. I said, God, I'm not worthy to be your servant. Eu disse, Deus, eu não sou digno de ser teu servo. I said, I'm sorry, I made many mistakes. I didn't mean to make mistakes, Lord. You've been so good to me. Eu disse, eu sinto muito, eu tenho cometido muitos erros, eu não pretendia cometer erros, Senhor. Tu tens sido tão bom para mim. Aleluia. Aleluia. Verdade. Isso aí é a humildade do nosso profeta. Se ele não era digno, eu então. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Pai. Só essas palavras já nos ajudam. Bastante. Se um homem a qual teve o privilégio de ver Jesus face a face, o homem a qual teve o privilégio de falar com ele, que dirá eu, que dirá nós. Mas aqui estamos para ouvir a tua palavra. Verdade. É um privilégio a qual tu tem nos concedido, a qual milhares ou milhões não têm concedido. Verdade. Não tem esse privilégio, Pai, Sim, de estar em pé na tua presença. Sabemos que tu tens nos ajudado e bastante. Amém. Tu tens nos aquecido, Aleluia. tanto fisicamente como espiritualmente. Oh Deus, é verdade. As horas que tem passado, temos ouvido a tua palavra. Porque não dizer, ó Pai, sentir a tua presença. Obrigado por mais um dia. Amém, Senhor. Obrigado pelas horas que tem passado. Amém, Senhor. Obrigado pelas boas notícias a qual nós temos recebido da tua parte, ó Pai. Tu tens sido tão bom para conosco. Onde no Abraão, sido maravilhoso. Tens cumprido aquilo que tens prometido para conosco. Aqui estamos para ouvir a tua palavra nada e muito. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões e vem nos socorrer. Nós rogamos a ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Boa noite com Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Glória a Deus.
Mais uma vez Deus tem nos trazido aqui para mais um culto de adoração a Deus. E cremos que Ele vai nos ajudar nesta noite. Já tem nos ajudado, né? Eu desejo cantar o hino do nosso cantor, de número 115. É um hino que diz: queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Guarda o contato com o teu Salvador. Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão eterna, sua glória em ti sempre permanecer. Possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor divino, divino ao prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 220 do nosso cantor: divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Glória a Deus. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, fica
sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele não nos desampara, não nos abandona. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos neste Deus. Nós vamos convidar aqui o irmão Sérgio a fazer uma oração e orar pelos pedidos, né? Nós não temos nenhum pedido de oração aqui nesta noite, mas cremos que se tiver alguém que quer interceder por alguém, vamos continuar orando pelo encontro, pelo recanto que está se aproximando. Vamos orar também agradecendo a Deus pelos livramentos que Deus tem nos dado. Amém. E agradecemos a todos os irmãos as orações intensas em favor da irmã Eloir, que graças a Deus tem dado uma melhora muito grande. Já cremos que logo o médico já tem falado até de ela voltar para casa. Amém. Isso é um milagre. Que Deus nos ajude a nós ter esta fé sempre ser aumentada para nós. Então vamos agradecer a Deus e pedir por nossa viagem também que Deus nos abençoe. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Do Senhor, Pai, ter continuado, Pai, e essa obra, Pai querido, aqui na terra, Pai, curando e libertando, Pai. Deus amado, como o Senhor é maravilhoso, Deus, como o Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente, Pai querido. Quando nós clamamos ao Senhor, Pai, o Senhor está pronto para atender, Pai. Obrigado, Deus querido, por esta habilidade da saúde da irmã, Deus querido. O Senhor continue com as mãos estendidas sobre ela, Pai, dando vitória, Pai querido. Sabemos, ó Deus, que a vitória é nossa, Pai. A vitória já está em nossas mãos, Pai. Deus amado, também a nossa viagem, Pai. Ajude, Pai querido, que tudo dê certo, Pai querido, a nossa saída daqui, Pai, que tudo dê certo entre os irmãos, Pai querido, a preparação, Deus amado, que nem imprevisto aconteça, Deus querido, nas famílias, Pai, porque o anjo esteja guardando, protegendo cada um, Pai. Ó Deus eterno, nós cremos, ó Pai querido, que será uma bênção tão grande, Pai querido, para nós, Pai. Quando nós poder chegar lá, ó Pai, sentar, ouvir a Tua palavra, Pai querido. Ó Deus eterno, muito obrigado, Deus Cristo, por tudo o Senhor tem feito, Pai, e continuará fazendo por nós, ó Deus. Tudo está diante do Senhor, Pai, e esperamos, ó Deus querido, a recompensa no Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Enquanto nós vamos adorar a Deus, nós vamos cantando o hino. É o 116, Estou Seguindo a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorando ao Senhor Jesus e cantando esse hino. Estou seguindo a Cristo, que vai para o céu.
estarei. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Traz o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Traz o mundo, Jesus na frente, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Atrás não volto não. Graças a Deus, aleluia. Que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor. Nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos cantar o corinho Somente Crer, tudo é possível. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, quão agradecidos estamos, Pai, por estar aqui neste lugar e poder Te adorar, Senhor, poder levar até a Ti a nossa voz, em gratidão ao Senhor, por todos os feitos que o Senhor tem feito por nós, Pai. E agora, Senhor, enquanto nós vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção, Pai, e que cada um de nós possamos receber isso que vem do Senhor, que é a mensagem do profeta de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos rendemos a Ti, Pai, completamente, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu quero convidar os irmãos a nós nos colocarmos em pé, para nós lermos a Bíblia, em Hebreus capítulo 4 e versículo 14. Graças a Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Amém. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Nós estamos vivendo num tempo maravilhoso. Tempo de arrebatamento. E Deus está nos preparando através dessa mensagem. E nós estamos estudando a mensagem Hebreus capítulo 3. E o irmão Brana continua aqui nessa mensagem, no parágrafo 104. Ele fala um pouquinho do capítulo 2. No capítulo 2 de Hebreus, o apóstolo São Paulo disse: como escaparemos nós se nós negligenciarmos de tão grande salvação? Foi o que Paulo falou, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram as mesmas coisas que Jesus fez, para mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz: as mesmas coisas como acontece aqui. O que aconteceu lá nos dias de Paulo, aconteceu nos dias do irmão Branham e também acontece nos nossos dias. As mesmas evidências, o mesmo anjo de Deus, as mesmas obras, as mesmas coisas, tudo o mesmo evangelho, a mesma palavra. Olha, irmão, que privilégio Deus ter nos dado a nós entender isso e estar nisso. Que é no mesmo evangelho, na mesma palavra, com os mesmos sinais e as mesmas evidências do Espírito Santo, bem como a palavra. Se aquilo foi ensinado pelo Senhor, o que Deus ensinou através do Senhor Jesus, então foi confirmado pelos seus discípulos, de quem ouvimos. Paulo, sendo o mesmo, ele disse: como escaparemos se negligenciarmos de tão grande salvação? Agora o profeta traz algo para nós aqui no parágrafo 105. Ele fala que Paulo estava dizendo isso para a sua audiência hebraica. Eles eram hebreus e eles não tinham gravadores, como nos dias do irmão Brana tinha os gravadores. E graças a Deus pelos gravadores, né? E os gravadores gravaram essas mensagens. E hoje elas estão em folhas, em papel, e nós podemos ler e ver essas coisas. Mas lá nos dias de Paulo eles não tinham gravador, mas eles tinham escribas. Escriba era escrivãos, aqueles que ficavam lá no templo e tudo que se falava era escrito. E essas são as cartas de Paulo. Foram escritas por escrivãos. As palavras de Jesus foram escritas pelos escribas, homens que ficavam escrevendo tudo que se falava. E graças a Deus por esses escribas. Nós obtemos isso através de gravadores. E essas fitas vão através do mundo. Tem chegado no Brasil, tem chegado na África, tem chegado em todos os continentes do mundo. Aleluia. Então o profeta diz: para mostrar que isso é verdade, a pura verdade de Deus, e que nossa religião não é em vão. Você não é feliz por isso? Nós não estamos numa religião que é simplesmente alguma coisa vã. Não. É uma religião de verdade.
Então diz o profeta, ela é absolutamente o ressurreto Jesus Cristo, a mesma coisa. Agora não vamos negligenciar isso. Nós vamos segurar isso. Ele disse, não se afaste da igreja hoje e diga, bem, eu gosto de ir ali embaixo, eu gosto dos cânticos, e as pessoas são amigas ao redor da velha igrejinha. Não faça aquilo, diz o irmão Branham. Oh, Deus. Irmão, deixe seu coração em chamas. Amém. Aleluia. Diga aqui, eu tenho que fazer algo sobre isso. Eu tenho que sair e eu posso ver se posso salvar alguém. E o irmão Branham traz essa mensagem, porque essa mensagem é ensinamento para nós. Você crê nisso? Amém. Ela é ensinamento para nós. O livro de Hebreus, quase todo ele é ensinamento. Paulo ensinando a sua igreja, aos hebreus, e ele fala aqui que quando você está em chama, você tem desejo de falar o evangelho a outras pessoas. Mas Paulo aqui também ensina como nós devemos falar, como nós devemos agir com as pessoas. Então ele disse, agora, não saia por aí dizendo, bendito seja o Senhor. Se você não se arrepender, você perecerá. Não. Vá docilmente. Glória a Deus. Sede prudente como a serpente e manso como a pomba. Amém. Isso é ensinamento. E ele diz assim, esta é a maneira de ir. Aproxime da pessoa e se ela está criando galinhas, fale com ela sobre as galinhas. Você quer testemunhar do evangelho com uma pessoa? Você chega lá, se ele é o criador de galinha, fale sobre galinhas por algum tempo. Vem? E então, quando você se der conta, estará falando sobre o Senhor. Então, quando você se der conta, veja, se ele é um fazendeiro, fale sobre a sua fazenda. Mas se ele não tem fazenda e ele vende automóveis, fale sobre os seus carros por algum momento. Olha, o irmão Branham teve Deus dando graça para ele, para nos ajudar. Isso são conselhos do profeta para nós. Ele disse, fale sobre os automóveis, que bons carros o senhor tem, e assim por diante, até você captar o Espírito. E quando o Pai disser, agora chegou a hora de falar sobre a sua alma, até você ver, você pode desenrolar isso assim. Veja, este é um bom automóvel, sabe? O transporte hoje se tornou notório. Oh, como as nações se aproximaram, as cidades de nossas nações estão próximas. Amigos e mães podem visitar uns aos outros. Glória a Deus. O automóvel aproxima as pessoas. Amém. E aproximou, né? Amém. Nós estamos indo para o recanto. Glória a Deus. Amém. Anos atrás, há muitos anos atrás, há 50 anos atrás, quantos dias levaria para ir no recanto? Eu imagino, irmão Lisé, quanto tempo? Há 100 anos atrás. Meu Deus. Mas o automóvel aproximou as pessoas. Glória a Deus. E graças a Deus pelos automóveis. Amém. Então o profeta diz, aproximando as pessoas, amigos, mães, pode visitar uns dos outros, sabe? Uma coisa maravilhosa, esses automóveis que você está vendendo, a maneira de você se aproximar de uma pessoa, para você poder falar de Jesus. Sim, Senhor, são sim, você sabe. E fumando um charuto, ou seja o que for, o homem lá vendedor, né? Sim, esses carros são bons. Você já pensou no que os antigos pensariam se viesse algo assim? Ou se visse algo assim? Simplesmente vá falando assim, você sabe.
Depois de algum tempo, diga, é claro que são. Você sabe outra coisa? O que isso faz? Isso traz como temos o nosso reavivamento. As pessoas podem vir rapidamente através do país para um reavivamento. Vem, você está abrindo o caminho o tempo todo. Agora, outro conselho que o profeta nos mostra, isso, irmão, nós vivemos isso. Há quantos anos nós estamos nesse caminho? E para quantas pessoas nós falamos do Evangelho? Logo que nós nos convertemos, nós chegávamos e colocávamos para as pessoas e dizíamos, se você não se converteu, você vai para o inferno. Mas Deus vai nos ensinando. Aleluia. E o irmão Brana vem e diz assim, se você sente que algo bloqueou o caminho, então pare bem ali. Venha até aqui. Como um médico disse em Phoenix, disse, Senhor, encha minha boca com boas palavras. E disse, e então me toque quando eu estiver dito o suficiente. Que oração seria a nossa? Dizer, Senhor, encha minha boca com boas palavras. Amém. E me toque, Senhor, quando eu falei o suficiente. Vê? Me toque quando eu estiver dito o suficiente, vê? Agora observe o que o profeta diz, no versículo 15 do capítulo 3, é o que nós estamos meditando, o profeta prega essa mensagem, ele disse, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na reprovação. Agora, Paulo falando aqui, foi dito hoje, muito tempo depois, nós entraremos em algum tempo, entrar no próximo capítulo, muito depois, tempo depois, se diz, hoje se ouviu a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Quando eles provocaram a Deus? Isso está falando dos israelitas. E ele continua dizendo, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Agora o profeta vem falando sobre provocação. E ele disse, quando eles provocaram, o que Deus fez? Ora, Paulo estava tentando falar os que dirigiu para fora do Egito. Os que os dirigiu para fora do Egito. Foi Moisés? Não. Moisés era um instrumento de carne. Nós temos um fundo aqui, nós queremos acertar. Quando chegar a esse ponto aqui embaixo, em poucos minutos. Agora, Deus teve o seu povo com um descanso incerto. Deus teve o seu povo com um descanso incerto. Eles estavam lá embaixo no Egito e eles estavam fora da sua posição correta, e eles estavam fora de sua terra natal. Eles eram estrangeiro e peregrino, e Deus estava levando de suas casas do Egito para a terra natal. Israel, quando estava no Egito, eles estavam fora da sua terra. Mas Deus estava levando eles para a sua terra natal. A mesma forma que Deus está fazendo conosco. Deus está nos levando de volta da onde nós viemos. Aleluia! Aqui nesta terra, irmão, nós somos peregrinos. Nós somos estrangeiros. Nós não somos daqui.
Estamos fora da nossa pátria. Mas Deus está nos levando de volta. Aleluia! Isso é maravilhoso meditar nisso. E ele disse, é o tipo de hoje nós não estamos estabelecidos. Nós temos boas casas, nós temos bons carros, nós temos bom trabalho, mas aqui não é o nosso lugar. Amém. Aleluia! Aqui não é o nosso lugar. Veja só, aqui, veja, não estamos estabelecidos. Aqueles não ficaram muito tempo, não ficam muito tempo. Garotinhos de mãos gordinhas jogando bolinha de gude, menininhas com bonecas brincando. Logo que você vê, você está com cabelos brancos. Logo que você vê, você está com os cabelos brancos e enrugados. O tempo vai passando. Você olha ali a filhinha do irmão Daniel, a Manuela, né? Manuela, pequenininha, bonitinha. Vai passando os tempos, quando vê, está com seus cabelinhos brancos, se Jesus tardar. Como nós. Aqui não temos lugar. Aqui é uma passagem. Mas está vindo um lugar que nunca mais vai ter um cabelo branco. Nunca mais. Aleluia. Estamos retornando para a nossa terra natal. Glória a Deus. E Deus está fazendo esse trabalho. Glória a Deus. Deus tem enviado instrumentos. Como Moisés era um instrumento de Deus para guiar o povo. O profeta de Deus, William Marumbrana, foi um instrumento de Deus para guiar o povo. E Deus tem levantado através de Efésios capítulo 4, o quíntuplo de Efésios, para conduzir esse povo, levando de volta para a sua terra natal. Então você veja, o irmão Brana diz, você está com seus cabelos brancos, enrugados, há algo errado aqui. Esse não é o lar. Estamos no lugar errado. Esta é a razão pela qual dizemos que somos peregrinos e estrangeiros. Algo aconteceu. Uma senhora disse nesta manhã ali dentro a respeito de como as pessoas rirem dela, às vezes. E eu disse, mas cara irmã, você não pertence a eles. Nós somos um povo diferente. Amém? Minha garotinha disse, papai, tais e tais meninas fizeram tais e tais coisas, elas fizeram. E eu disse, mas veja, querida, elas tinham o disco de Elvis Presley. E eu disse, eu não o desejaria em minha casa. Amém. E ela disse, mas papai, elas são boas meninas. E eu disse, elas podem ser. E eu não tenho nada a dizer contra elas. Mas há uma coisa, nós somos diferentes. Amém. Nós somos diferentes, não que desejamos ser diferente, mas o Espírito Santo que está dentro de nós tem que sair daquilo. Você é de outro mundo. Amém. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso. Amém. Você saber que você não é daqui. Glória a Deus. E o irmão Branham mostra que ele disse, quando eu vou à África, eu não posso me ajustar às suas maneiras de viver. Eles não usam roupa alguma. Eles estão nus. E eles apanham algo que está podre, comendo larvas e come aquilo de qualquer modo. Não faz diferenças. E isso é diferente. Você sabe, antigamente todos nós éramos assim. Mas a civilização trouxe e fez diferente. A conversão duplicou isso por milhões. Glória a Deus.
Nós não queremos mais as coisas podres do mundo. Se a civilização pode mudar os hábitos das pessoas, quanto mais uma conversão pode mudar a vida de um homem e de uma mulher. Quando antigamente comíamos sujeiras do mundo, músicas e tantas coisas, bebedeiras, hoje nós só demos glória a Deus. Amém. Houve uma mudança, houve uma conversão. Aleluia! A civilização fez com que nós tornássemos limpos. Observe, não somente isso, mas professamos que somos peregrinos e estrangeiros. Nós não somos do mundo. Você não quer ter nada a ver com o mundo, porque essas coisas têm passado. Amém. Aleluia! Você se tornou uma nova criatura. Glória a Deus. O irmão Brana continua dizendo, ele disse: Israel estava lá embaixo no Egito, mas eles não eram egípcios. Olha que coisa boa, nós estamos aqui no mundo, mas não somos daqui. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa é você saber disso. Glória a Deus. Mesmo que estavam lá os israelitas sofrendo, amassando barro, sendo judiados, mas eles sabiam, nós não somos egípcios, nós somos israelitas, nós somos hebreus. Nosso pai é Abraão. Glória a Deus. Podiam bater no peito lá. Nosso pai é Abraão. Amém. Isaac, Jacó, Glória a Deus. José. Glória a Deus. Israel estava lá embaixo no Egito e eles não eram egípcios. Egípcios era uma desgraça para o Egito colocar as mãos numa ovelha. Os israelitas eram pastores. E com aquilo deve ter apanhado Moisés, depois de tudo, a indignidade de ser um egípcio, criadores de gado. Você imaginou que Faraó disse para José e os outros? É uma abominação, disse, teu povo são pastores. E um egípcio não podia nem mesmo colocar sua mão num pastor. Ele era um povo diferente. E essa é a maneira que é com um cristão hoje. Quando você é nascido de novo, não é imundície para ele se associar, não é imundície, é imundície para ele se associar onde há pessoas bebendo e contando piadas sujas e mulheres nuas. Isso é imundície. E bendito seja o Senhor. Nós somos peregrinos aqui. Nós somos estrangeiros aqui. O Espírito se converteu. Estou procurando por uma cidade onde as mulheres não usam short. Estamos buscando uma cidade onde não tem boquetim de cerveja. Estamos buscando uma cidade onde habita a justiça. Então nós somos peregrinos. Aleluia. Então Deus desceu em um grande facho de fogo, como um lalo, varreu o arbusto e começou a se revelar a Moisés primeiro. Moisés disse: você sabe como tivemos a lição outra noite, quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: antes de Moisés existir, eu sou. Aquele era Jesus da sarça ardente, na coluna de fogo. É Jesus o mesmo hoje, o mesmo, e ele se revelou na coluna de fogo. E Moisés teve a experiência e desceu até o Egito e pregou o evangelho, as boas novas, e os sinais os seguiram. Você entende isso? A mesma coisa é hoje. Não somente aquilo, mas quando os hebreus saíram, eles andaram na luz. Amém. Glória a Deus! É algo muito maravilhoso isso. Amém.
Quando eles saíram do Egito, eles andaram na luz, eles foram guiados pela mesma coluna de fogo. Não tentai a Deus. Então veja só, enquanto diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele estava falando como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Quantos sabem que os israelitas provocaram a Deus com sua incredulidade? Eles murmuraram, eles completamente. Deus andou bem ali. Quando ele saiu, logo tiveram problemas. Aqui estava a coluna de fogo em cima deles. Eu não sei se todos eles viram ou não. Olha só o que o profeta disse. A coluna de fogo estava sobre Israel. E o irmão Branham diz: eu não sei se todos viram ou não. Pelo que ele disse, pelo menos Moisés viu. Amém. Aleluia. E isso estava acima deles, e eles observavam isso. E quando eles desceram, digamos que eles não viram isso. Eu não sei se eles viram ou não, mas isso ia diante deles. E a Bíblia diz que isso estava ali. Amém. Isso diz: a estrela ia diante dos magos. Ninguém viu a não ser os magos. Irmão, aqui traz uma lição e uma alegria para os nossos corações. Amém. Porque você pôde ver esta luz. Amém. Muitos não podem ver. Lá, quando a estrela apareceu, somente os 3 magos viram. Mas nenhum observador conseguiu ver. Aqui o profeta diz que nem todos, talvez, viram a coluna de fogo lá, dos israelitas. Mas teve alguém que viu. Aleluia! E Deus tem nos dado graça de nós vermos isso. Enxergarmos isso com os nossos olhos da fé. Eu estou terminando, irmão Brad diz: ninguém viu a não ser os magos. Eles estavam longe deles para eles verem. Isto foi para os magos que essa estrela foi enviada. E a coluna de fogo foi enviada para Moisés. E Moisés foi enviado para os filhos de Israel. E eles estavam supostos a seguir Moisés. Eles podiam ver Moisés, e Moisés via a luz. Ali a eles, aqueles que criam. E quando eles partiram até chegar ao Mar Vermelho, e tudo que eles nunca tinham visto mais sinais de milagres e coisas acontecendo enquanto estavam quietos na velha terra do Egito. Mas quando eles saíram ali em sua jornada, recém-convertidos, tirando para fora, e logo se ficaram sabendo que eles tiveram problemas, e Deus gosta de te colocar em problemas. Ele gosta de trazer problemas e ver o que você fará sobre isso. Então ele simplesmente parou o Mar Vermelho, e a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente por aquele lugar. Então ele mandou o faraó atrás deles. Vem como Deus gosta de fazer isso. Ele gosta de mostrar o seu poder e o seu amor. Graças a Deus por isso. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele gosta de colocar em problemas, ele também gosta de dar a solução do problema. Ele sabe como te tirar. Se Deus te colocou nesse problema para te testar, Ele sabe como te tirar daí. Amém. Graças a Deus por nós ter um Deus tão amoroso para conosco. Ele gosta de testar os seus filhos. Que Deus te abençoe, Deus te ajude. Nós vamos ter um momentinho de oração. E se você quer dobrar seu joelho, se você quer vir aqui ao altar, nós vamos orar nesse momento, crendo que Deus responderá a nossas orações. Maravilhoso e eterno Deus.
Quão bom, Senhor, é meditar nessa palavra tão gloriosa que o Senhor tem nos deixado, esses ensinamentos, Pai. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos aquilo que o Senhor tem deixado para nós, Pai. Ó Deus, aqui está teu povo, teus filhos, que tem vindo aqui a esse lugar, Senhor, para buscar força para as suas vidas. E nós agradecemos, Pai, por cada um que o Senhor tem nos dado aqui. E lembramos dos nossos irmãos que não puderam chegar até aqui. Aqueles, Pai, que se encontram com dificuldades, Senhor, com lutas. Ó Deus, e com enfermidade, o Senhor é o grande Deus curador. É o Deus libertador. É o Deus que conhece todas as coisas, Pai. E nós colocamos cada um em tuas mãos, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos. Lembramos, Senhor, da irmã Eloíra ali no hospital, a sua recuperação. Já estamos agradecidos ao Senhor, Pai. E continuamos crendo naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Pai, abençoa nossa viagem para o encontro, o recanto, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde cada irmão, Senhor. Pedimos sobre os irmãos que não vão poder ir, que o Senhor guarde cada um deles, Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles. Pai, lembramos também da irmã Paula, do bebezinho também, Senhor, do modãozinho. Pai, que o Senhor abençoa eles ali, Senhor. Dá a sua recuperação, Pai, que o Senhor possa ajudar a tua serva, Senhor. Agradecemos pelas vitórias que o Senhor tem dado, Senhor. Agradecemos ao Senhor para a sua mão estar estendida, Senhor. Lembramos também da irmã Pâmela, Senhor. Que o Senhor abençoe ela, Senhor. Guarde e livre de todos os males, Senhor. Ó Deus, todos os nossos irmãos estão debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Ó Deus, lembramos de todo o nosso campo, dos nossos irmãos, Pai, que o Senhor tem confiado nesse ministério, em todas as cidades que nós vamos, Pai, que eles possam ser ajudados pelo Senhor, fortalecidos, Senhor, animados. Que o Senhor anime aquele que está desanimado, core-se e esforce a sua coragem. Aqueles que estiverem doentes, o Senhor possa dar saúde, Senhor, porque o Senhor é a nossa saúde. Pedimos, Pai, no glorioso nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue conosco, Pai, para a honra e glória do teu nome. Grande Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, ó Pai, nós esta noite, Senhor, para falar contigo. Tu sabes quanto precisamos da tua grande misericórdia. Tu tens respondido a nossas súplicas. E o que suplicamos, ó Pai, é porque cremos que tu responderás. Tens respondido a nossas súplicas, embora tão humilde, Pai. Nós somos seres humanos e não somos mais nada do que aquilo, Pai, que tu nos colocou nessa terra para fazer. Livra-nos de todo mal, tira da nossa frente todo obstáculo, Senhor. Tira para que possamos prosseguir a caminhada. Obrigado, Senhor, pelo profeta qual tem mandado para nós, a qual tem clareado, Senhor, a caminhada. Ó Deus, obrigado por essa visão que tem nos concedido de ver, Senhor, essa grande coluna de fogo alumbrando, Senhor, para nós essa estrada, na qual nós temos caminhado e não temos tropeçado, não temos caído. Mas neste momento, ó Pai, eu te peço, eu rogo a ti, tenha compaixão e misericórdia daqueles que estão sentados à beira das estradas sem força para prosseguir, ó Pai. Livra aqueles também que estão entre cruzilhadas, ó Pai, não sabendo qual direção tomar. Tu és o grande Deus que pode dirigir seus passos e guiar suas veredas. Obrigado, Senhor, pelo pão espiritual a qual tem nos dado, que tem sustentado a nossa alma, tem sustentado o nosso espírito, ó Pai. Nós temos um espírito
multiplicado pela tua graça, pela tua grande misericórdia. Nós não temos sentido falta de alimento para nossos espíritos, ó Pai. Ó Deus, assim como também no nosso corpo físico, tu tens dado a água, o pão, tu tens dado o sono para nos descansar. Obrigado, Senhor, pela proteção divina. E esses, ó Pai, que estão hospitalizados, precisando de uma misericórdia tua, tu tens um anjo curador, libertador. Ó Pai, eu te peço força e coragem, dá saúde para o enfermo, dá força para o cansado, dá, Senhor, entendimento e sabedoria para aqueles que estão precisando, ó Pai. Eu sou grato a Ti, ó Pai, porque tens me escolhido para essa caminhada. Embora nós soubemos que não é fácil, soubemos que é tortuoso o caminho, soubemos, ó Pai, que nós não podemos levar carga nenhuma. Podemos, Senhor, porque se torna cansada a caminhada. Ó Deus, abençoa a viagem para o recanto, Senhor, e abençoa aqueles que estão lá, tão satisfeitos, contentes, se alegrando na tua presença, ó Pai. Guarda e protege a cada um que vai chegar até lá, livrando, Senhor, de todo tipo de acidente, livrando, Senhor, do homem sanguinário, do homem violento, protegendo e guardando, ó Pai, para que possa ir e voltar satisfeitos, alegres, trazendo para nós as boas novas, nós que vamos ficar por aqui. Jesus, neste momento ainda te peço, pelo encontro do mês de agosto, está logo chegando, ó Pai, que cada irmão, cada pastor possa estar reunido no teu nome, ó Pai, para aprender e para ensinar aqueles que precisam aprender. Ó Jesus, obrigado por esse recinto, obrigado por essa casinha que eu tenho dado para nós aqui estar reunidos. Obrigado por esse altar, Pai. Obrigado por esse altar, Senhor. Obrigado por esse altar, ó Pai. Oh, Jesus. Nesse momento eu te peço a favor da minha companheira também. Da saúde para ela. Aleluia. Ela precisa de saúde. Glória a ti. E para cada irmão, Senhor, que congrega nessa igreja. Amém. Tu pode dar força e coragem. Abençoa a família do meu Elohim. Abençoa aquela família, é o meu amado no nosso corpo. Oh Jesus, abençoa o pastor Vanderlei nas suas caminhadas. Aonde, Senhor, ele falar, aonde ele colocar os seus pés, que possa ter a mesma promessa que Josué teve. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Rogamos a ti, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia. Aleluia. Graças a ti, Senhor. Lembramos também do irmão Antônio Vani, Senhor, aqui em Trindade do Sul. Você ajude o teu filho, Senhor. Aquela pressão também possa ser normalizada, Pai. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus.
esteja com todos. E nós estamos chegando ao final de mais um culto. E creio que domingo, a partir das 8h30, nós estaremos aqui mais uma vez para mais um culto, a escola dominical. E domingo à noite estaremos ali em Erechim. E quarta-feira que vem seria o culto, o próximo culto, né, de quarta. E já na quinta-feira estaremos viajando para o Recanto da Fé. Cumprimente seu irmão, diga Deus te abençoe, até nos encontrarmos novamente. Glória a Deus.